Sean todos bienvenidos a un directo con tu hermano Gabito Rodríguez y el pastor Wesley Campos. Así que para nosotros es una alegría muy grande poder estar con ustedes en este directo, poder acercarnos a ustedes llevándoles todas estas informaciones que demuestran que estamos en un tiempo único. Así que todo el que nos está viendo, por favor, empuje, comparta y ayúdenos a llevar todas estas grandes informaciones. Abrazo al querido pueblo, a cada pastor, líder, hombre, mujer de Dios, que está resistiendo en la fe lo duro de los días presentes. Y yo sé que el Señor nos va a llevar a un nivel de gloria más grande de lo que nosotros podemos pensar. Así que por favor tienen que estar pendientes de esta información que se va a estar llevando, porque todo lo que está ocurriendo tiene un terremoto. Y yo tengo una información que luego, tal vez en la noche, le traiga ese video a ustedes, que prácticamente tiene que ver bastante también con lo que está sucediendo, porque llegó el punto del gran cambio de los tiempos únicos, tiempos grandes. Así que por favor comparta el video, ayúdeme a compartir este video, se lo pido de todo corazón. Denos un empuje a esta hora en este directo impactante. Regáleme ese like. Les recordamos que sin la ayuda, sin el apoyo, sin el empuje de ustedes, esto no va a poder llegar. El sistema está revelado contra los que traemos el mensaje. Así que, pastor, Dios te bendiga. Pastor, Deus te bendiga, Deus te guarde. Estamos em um ponto, pastor, de basicamente um não retorno, pastor. Seguimos adelante. No, la gente piensa que aquí no va a pasar nada, pero al final del camino, lo que viene de camino va a ser impactante a nivel sin precedente. Y que la gente entienda de que sí, de que no hay otro, no hay un paso atrás. El que esté esperando que las cosas vuelvan a ser como antes, pues mire, abra sus ojos, porque las cosas cambiaron para siempre. Pastor, usted me trajo una información que es terrible. Estamos hablando de que podría ocurrir prácticamente un megaterremoto geopolítico en Europa y que viene de camino algo muy grande. Estoy aquí para que le traiga toda la información al pueblo y hablamos de eso. Amém, pastor. Eu te mandei uma notícia agora por WhatsApp. Se tu queres ensinar, praticamente já está em BBC News, ou seja, já está em vários periódicos do planeta. E poderíamos começar da seguinte maneira: poderia realmente colapsar a União Europeia? E a pergunta é que sim, por duas questões. A primeira é que Bruxelas, ou seja, a sede da União Europeia, enfrenta um grave déficit pressupostário que ameaça com levar à la quebra, segundo o Brussels Times, ou seja, um periódico muito famoso dentro da União Europeia. E a notícia põe que a cidade poderia perder esse ano uma linha de crédito de 500 milhões de euros do banco ING, entre outros como o Belfort Bank, a partir de 2026, quer dizer, a partir de janeiro. Se isso sucede, a União Europeia entraria em quebra. Por quê? Porque os casos de corrupção, tal como nós outros hemos falado, já saiu à luz. Não só isto, pastor, é tão interessante. ¿Me escucha, pastor? Sí, te estoy escuchando, estoy muy atento. Vale, o interessante é que o governo de Zelensky já enfrenta uma investigação de sua mano direita. Quer dizer, o número 2 de Zelensky já está sendo acusado e pode ser preso a qualquer momento por encabeçar um sistema criminal que desviou 100 milhões de dólares
do setor energético, a qual a Europa enviou esse dinheiro a maiores. A Hungria acaba de dizer que se a Europa não aceita o plano de paz de Donald Trump, Donald Trump marcharia da Europa, deixaria a Europa exposta, e Hungria, entre outros países, estão planteando um Brexit massivo. Claro, porque claro que ellos van a ir pensando en esa dirección, porque todo lo que ellos han dicho de ir a defender a Ucrania, de ir a pelear por Ucrania, de ir a apoyar a Ucrania, todo es una mentira, no es real. Exato, pastor. O que está passando, pastor, é que a última oportunidade que a Europa tem de seguir mantendo o apoio de Donald Trump e dos Estados Unidos é aceitando esse acordo de paz. Se não aceita esse acordo de paz, pastor, basicamente a segurança da União Europeia estaria exposta e vários países estariam saliendo del acuerdo del mercado común, o sea, de la Unión Europea. Escúcheme bien todo el pueblo, déjeme un poquito para aclararle un poco al pueblo. El hermano Campos está trayendo una información terrible de alto nivel que sacude el mundo entero, y es la discusión del fin de la organización de la Unión Europea a razón de las grandes crisis, del dinero tan grande que ellos han invertido en el conflicto Ucrania, y que gran parte de ese dinero fue robado por los que rodean a Zelensky. Y esto ocurre aún peor cuando el presidente Trump los pone contra la espada y la pared y le dice: si ustedes no hacen caso al plan o no se someten al plan de paz entre Ucrania y Rusia, el que nosotros hemos sometido, nosotros nos vamos. Se van hasta de la OTAN, ¿no? Estados Unidos. ¿O no es de la OTAN que está hablando? Te fuiste, no te escucho, pastor. ¿Está me escuchando, pastor? Sí, ahora sí. Vale. O que me refiro, pastor, é que haveria um Brexit, ou seja, os países deixariam a União Europeia, o que passou com o Reino Unido, se foi del mercado comum. Ok. Ou seja, nesse caso, a União Europeia se separaria, se dividiria. O sea, cada país correría por su propia línea, ¿no? Por favor, todos los que nos estén viendo, ayúdenos a llegar, o sea, como Reino Unido, Exato, o Reino Unido saiu do mercado comum, quer dizer, Reino Unido agora é independente, não depende da União Europeia. La libra, ¿no? Que es lo que se llama libra esterlina. Sí. Basicamente, pastor, Peter, el ministro de Exteriores de Hungría, dijo que el plan de Trump es la oportunidad histórica para devolver la paz en la Europa Central. Y a mayores dijo que si Europa no acepta, varios países de la Unión Europea estarían disponíveis, dispuestos a dejar el mercado común, quer dizer, ser independentes, no hacer parte de la Unión Europea. Ahí no de la OTAN, pero de la Unión Europea. Más del 90% de los países de la Unión Europea en este momento no tendrían forma de sobrevivir, caerían en una pobreza extrema de algo así suceder. No, pastor, no. Es un mito dizer que la Unión Europea ha traído prosperidad, no. Yo recuerdo, pastor, que en España era muy próspera, tenía muchísimo. A lo que me refiero, pastor, a lo que me refiero es que muchos de estos países han cedido una serie de áreas, no sé si me doy a explicar, han cedido para que dentro de todo este intercambio de poder
intercambio financiero, intercambio de todo lo que tiene cada país, pues ellos poder tener un apoyo en aquellas áreas que no lo tenían. Ahora, al perderlo todo, pues ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a sobrevivir? ¿Cómo van a volver a recuperarse? Pastor, vamos imaginar Portugal, um país pequeno dentro da União Europeia. Se Portugal sale hoje da União Europeia, estaria melhor do que dentro da União Europeia. Eu te hablo porque é meu país. Se hoje Espanha sale da União Europeia, estaria melhor. A única coisa que afetaria é a livre circulação de pessoas. Quer dizer, que eu posso viver em qualquer país da União Europeia, eu posso trabalhar em qualquer país da União Europeia, como se fosse cidadão desse país. Esse direito perderia. Pero hoje, pastor, se nós outros miramos, Reino Unido está melhor do que antes, e hoje a Europa baja os pantalones para Reino Unido. Então, quer dizer, a saída do Reino Unido da União Europeia danou muito mais a União Europeia do que o Reino Unido. Imagina se sale Hungria, se sale Espanha, ou se sale Portugal, ou se sale Itália. Estamos falando que a União Europeia praticamente se veria muito danada. A União Europeia nada mais é do que um conjunto de países para ter uma moneda única, um mercado único mais forte. A União Europeia, basicamente, falando em grosso modo, pastor, ela foi criada para acabar com a guerra, porque antes todos os países da União Europeia viviam em guerra entre eles. Ou seja, formando o bloco, acabou com a guerra. Pero criando esse bloco, o que hecho foi quitar a autonomia de cada país. E basicamente, pastor, a Hungria disse que não vai aceitar que a Europa perca essa oportunidade e que se tem que ir-se da Europa, ou seja, da União Europeia, assim será. Le queremos pedir a todo el pueblo que nos está viendo que pueden compartir este video. Se lo pedimos de todo corazón. Ayúdenos. Estos son temas de alto nivel. No es tan fácil. Estamos hablando de docenas de países. Cada cual corre con sus propias leyes. Hay unos compromisos económicos, militares. Entender la Unión Europea no es tan fácil, pastor. Déjame explicar uma coisa. Cada país tem sua autonomia dentro Exacto. da União Europeia. Pero cada país tem que respeitar umas regras comunes. Sí. A saída de um país da União Europeia conllevaria que as ajudas prestadas até então teriam que ser devolvidas, não todas as ajudas, mas as ajudas que foram solicitadas em cada período do ano. Basicamente, teria que haver novos acordos com o Reino Unido e a Europa. Pero basicamente, pastor, para nós outros europeus, a União Europeia hoje já não é o que era antes. Hoje a União Europeia, o único benefício da União Europeia é que eu posso correr um voo aqui, bajar em França, ser considerado um cidadão francês, poder trabalhar, poder mover dentro da União Europeia, de coche, sem fronteira, sem nada. Basicamente é isto. Pero quando se trata de las leyes, estão sendo leis que ganham a um país mais do que ajuda a um país. Pastor, dá de conta que se hoje Estados Unidos sale da União Europeia, ou seja, deixa de influir na segurança da União Europeia, a União Europeia, com todo respeito a los europeus, não é nada sem Estados Unidos. Ok, pastor, ¿qué países son los que están proponiendo que se van a salir de la Unión Europea si esto sigue así? Pastor, basicamente são os países mais críticos da União Europeia, que estamos falando de, basicamente, Hungria, ou seja, os países mais focados, são os países mais de direita. Incluso Itália planteia também a ser uma certa pressão em Europa.
Basicamente, pastor, estamos falando de que se hoje vamos imaginar, por exemplo, se Hungria sale da União Europeia, pastor, Hungria, por exemplo, ou Áustria, ou incluso Polônia, por exemplo, que também é muito crítica com o que a Europa está sendo referente à Ucrânia. Estamos falando que a Europa está em uma situação muito delicada. Muito delicada. E é bíblico, pastor, quando nós outros vemos que a Europa teria que se dividir. A Europa terá que dividir-se. Assim também como nós outros vemos que a OTAN terá que ou cambiar de estratégia, ou cambiar ou reacer uma nova OTAN. Nós outros vemos que certos países, por exemplo, da Europa, a Rússia reconquistaria. E Hungria hoje é um dos países, pastor, que mais é crítico com certas políticas da União Europeia, como do arco-íris, da família, entre outras. Quando nós outros miramos a Europa não é o que era há 20 anos atrás. A Europa hoje, pastor, trabalha contra a liberdade de expressão. Eu estou falando contigo agora, pastor, por outro meio, e tu sabes. Claro. Porque já não temos liberdade para falar como nós outros teníamos. Sí. Eso es cierto. Pastor, ¿y cuán real usted cree que pueda ocurrir esto? ¿O usted da por sentado, mira, esto va a pasar, yo entiendo que va a pasar? Pastor, eu diria que se isso realmente sucede, nós outros poderemos ver, pastor, já uma oleada de pedidos. Porque já não é algo que está em um cajón, já é algo público, pastor. Nós outros estamos vendo que os próprios países da União Europeia já estão se manifestando que poderia deixar o bloco se isto sucede. Então, se isso sucede, pastor, esperamos que não suceda. Nós outros estamos vendo uma União Europeia em uma situação muito delicada, porque a União Europeia sobreviveu a um Brexit do Reino Unido. Por quê? Porque o Reino Unido, quando entrou dentro da União Europeia, não cambiou sua moeda, ele seguiu permanecendo sua moeda. Então, não houve um impacto muito grande. Mas nesse caso, agora sim, poderia haver um impacto muito grande na economia da União Europeia, porque estamos falando da moneda única. Sim. A maiores, pastor, estamos vendo que a União Europeia está muito firme em la postura de seguir apoiando a Ucrânia. Por quê? Porque a Europa necessita tapar a corrupção, a qual era ciente desde o princípio. E o que passa? Se realmente a Europa abre mão ou seja, aceita o plano de paz de Donald Trump, quedaria também exposto que a Europa sabia da corrupção e que a Europa seguia mantendo a Ucrânia, apesar de que a Ucrânia corria esse dinheiro e não utilizava para a guerra, mas sim para bolsillos privados. Una de las cosas que me llama mucho la atención, lo que estás hablando, pastor, es el dicho de Putin que decía que él, tú le explicas mejor que yo, que él dice que él va a estar sentado en la orilla del río esperando que el cadáver pase. Sí, pastor. Vladimir Putin dijo que ele estaria sentado à la beira do rio esperando o cadáver passar, que ele não iria mover um dedo. Porque quien único logra, quien ganó, quien triunfó, en este caso es Putin. Pastor, es que Putin dijo muy claro, y es verdad, él dijo, yo no necesito hacer nada, no necesito mover una uña, porque la Unión Europea se romperá de adentro hacia afuera.
E é uma realidade, pastor. A Europa está se rompendo de adentro hacia afuera para manter um país que nem sequer um país está mantendo políticos corruptos dentro da Ucrânia. Pastor, eu tenho uma notícia aqui agora que põe um grande escândalo de corrupção acecha ao governo de Zelensky com a investigação de sua mano direita, ou seja, é pública. Agentes anticorrupções entram em el domicílio do chefe do gabinete presidencial, Andrei Yermak, a qual está encabeçando um sistema criminal que desviou 100 milhões de dólares do setor energético. Pastor, não sou eu que digo, são periódicos que estão falando. Ou seja, um sistema criminal dentro da presidência do governo, a qual está sentado o senhor Zelensky. Há um sistema criminal. Há uma organização criminal. Es que esa gente, es que ellos manejaron demasiado de mucho dinero. Exato. O correto era, bueno, tu necessita de dinheiro? Vamos mandar munição, pero não vamos mandar dinheiro. Pastor, um país que está em guerra, está recebendo 177 mil milhões de euros. Hombre, eu creio que qualquer um correria alguns milhos no bolsillo. No, fuerte eso. Não houve um controle, pastor, não houve um controle e a notícia é pública, eu não estou inventando nenhuma notícia. Isto para a Europa, pastor, ha levantado uma ira muito grande de certos países como da Alemanha, como de Lituânia, Letônia, Estônia, Dinamarca, Países Bajos, ou seja, estamos falando de los países motores da União Europeia. Eles estão indignados porque, por exemplo, Dinamarca não é inconcebível para a Dinamarca que eles estão dando dinheiro de seus cidadãos para ajudar um país que está em guerra e seus governantes. Siendo Dinamarca un país bastante disciplinado en temas financieros, eso tiene que ser una locura para ellos. Exato, e eles disseram que é inconcebível para eles correr dinheiro de seus cidadãos para ajudar a um país que está em guerra e os governantes desse país, em vez de ajudar sua população, põem o dinheiro em seu bolsillo. Pastor, hay una... Eso es una vergüenza, eso es una vergüenza. A União Europeia está dividida. É como nos Estados Unidos, Biden usou milhares de milhões de euros do dinheiro estadunidense para ajudar países a qual utilizava esse dinheiro para se levantar contra Estados Unidos. Esto está increíble. Bueno, pastor, vamos a estar pendientes porque esta noticia va a extenderse a niveles nunca vistos, pastor. ¿Algo más? Não, pastor. De momento, nada. Simplesmente, o mais grave é isto, que a União Europeia poderia ser rota a qualquer momento e que o ano que vem, como nós outros temos falado, pastor, pode entrar em uma crise mundial. Uma quebra. Uma quebra. E se quebra a União Europeia, praticamente as nações mais pequenas veria afetada. Seria uma crise mundial. Bueno, pastor, esto va a ser algo grande en los próximos días. Así que... Bueno, pastor, Dios te bendiga. Gracias. Agradecemos al pastor Wesley Campos por esta información tan grande que nos ha traído en el día de hoy. Le pedimos al bello pueblo que comparta este video para que la gente vea que hemos llegado al tiempo del gran terremoto geopolítico. Todas las cosas están cambiando y entre más se acerque la fecha del 2030, cosas como esta y aún más grande usted va a escuchar. Y otra que yo tengo aquí que se las voy a hablar después. Yo soy Gabito Rodríguez. Estuvo conmigo el pastor Campos. Nos vemos después. Dios los bendiga.